Olá, sejam bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice, para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo mais uma vez nossa amiga Celeste Diniz. Ela é bióloga, escritora e nutricionista e vai conversar com a gente um assunto bem distinto, que não é tradicional se conversar quando se fala em envelhecimento. Mas hoje nós vamos aprender a saber viver com esse conhecimento, que é sobre o envelhecimento que a gente chama popularmente interno, aquele biológico. Seja bem-vindo, professora, doutora Celeste Diniz, ao nosso programa Saber Viver 60 mais uma vez, né? Isso. É uma satisfação estar aqui novamente, sendo entrevistada por esse programa maravilhoso e explicando um pouco do envelhecimento, né, que todos nós passamos e como ter um envelhecimento com saúde, com qualidade de vida, né, que a gente pode ter realmente. Tradicionalmente, a gente fala muito no envelhecimento, mas o envelhecimento, o corpo não envelhece, envelhece total, mas tem suas particularidades. Por exemplo, nós temos o envelhecimento cerebral, nós temos o envelhecimento social, nós temos o envelhecimento mental, né? E tem os diversos tipos de envelhecimento que, na sua plenitude, o corpo envelhece, não tem jeito. Mas não costumamos conversar muito sobre o envelhecimento interno, aquele biológico, aquele que dos órgãos, das células, que a gente nem, às vezes a gente só vai ao médico, é que ele diz que está acontecendo alguma coisa, mas também nem explica que é um processo de envelhecimento. E hoje nós vamos conversar com isso. Eu vou fazer logo a primeira pergunta. E o que é mesmo esse envelhecimento biológico? Nos ensina aí como é que ele... Isso. O envelhecimento biológico, na realidade, é multifatorial. Existem fatores internos e fatores externos. O envelhecimento biológico, ao contrário do cronológico, ele, aos poucos, a gente vai perdendo, fazendo com que as células percam a função. Aos poucos, essas células vão perdendo a sua capacidade de funcionar e, consequentemente, os tecidos, os órgãos. E, repito, esse processo, ao contrário do envelhecimento cronológico, que a gente conta em números, ele é gradual, mas ele pode ser acelerado, dependendo de vários fatores. Quer dizer, quando a gente diz fatores, a gente está falando em estratégias. Isso, estratégia que é para, pelo menos, ter um equilíbrio desse envelhecimento externo, né? Que é visível. É por isso que existem pessoas que têm envelhecimento em diferentes níveis, né, de velocidade, digamos assim. Algumas pessoas, por exemplo, você pega duas pessoas da mesma idade e elas estão em níveis diferentes de envelhecimento biológico. Das transformações, né? Das transformações internas. Isso. Quais são os maiores ou os principais desafios do envelhecimento biológico que a gente enfrenta? Sim. No caso do envelhecimento biológico, a gente tem dois grandes desafios internos, intrínsecos, né, que a gente chama, é a inflamação. Desculpa aí, a inflamação que você fala é aquela, a crônica ou é a inflamação ou ela se divide? Inflamação crônica. Crônica. Então, um organismo que vive inflamado é um organismo mais suscetível a ter uma aceleração desse envelhecimento. E um organismo também que tem espécies de oxigênio reativas, ou seja, oxigênio livre. Esse oxigênio, quando ele está em excesso, é o que a gente chama de radicais livres, eles podem acelerar esse processo biológico de envelhecimento.
Doutora Celeste, quando a senhora diz células, é porque nosso corpo é composto Isso. de células. De células. Nós temos trilhões de células. Imagina, né? E Só quanto que mais alto tem mais células. Exatamente. Então, não necessariamente. Independe da altura. Mas a gente tem muitas células no corpo e grande parte dessas células são bactérias. Muitas são benéficas. Então a gente já está no nosso corpo. Isso. Alguma coisa que pode acometer em doenças ou não? Não, nós temos bactérias benéficas e bactérias maléficas. Justamente é isso que eu falo. Quando o organismo está inflamado, essas bactérias elas vão agir, essas maléficas, né? Existem também fatores externos que podem provocar essa inflamação. Então, exposição a raios ultravioleta, álcool, tabagismo, alimentos, né, intolerâncias, alergias alimentares. Então, existem vários fatores que fazem com que o organismo fique inflamado. O que é um organismo inflamado e como a gente pode detectar que eu estou com o meu organismo inflamado? Há um ponto que pode acometer doença. Isso. Um organismo inflamado é um organismo que tem as suas funções orgânicas prejudicadas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma inflamação crônica, ela vai ter problemas respiratórios, ela vai ter problemas digestivos, ela vai ter problemas inúmeros no corpo. Problema de absorção de nutrientes também. Então, esse organismo inflamado precisa ser tratado. É por isso que nós, nutricionistas, e eu alio a nutrição, a biologia à nutrição, isso é maravilhoso, porque o primeiro ponto para se tratar o paciente é tratar a inflamação, o processo inflamatório daquele paciente. Se você busca a raiz do problema, você vai achar a solução para aquele problema. Tem baliza para o corpo começar a ter uma inflamação crônica? Sim. O corpo, ele vai dando sinais aos poucos, como eu falei, né? E esses sinais, eles vão ficando cada vez mais evidentes. Então, é uma digestão mal feita, é uma dificuldade de absorção de vitaminas, de minerais, então você começa a ter um cansaço crônico, você começa a ter uma dificuldade para realizar tarefas simples do dia a dia. Isso independente da idade, mas se acentua mais no envelhecimento. A pessoa sente... Os sinais são mais evidentes, vamos dizer assim, quando você está na fase de idade avançada. Isso. Principalmente porque a gente tem o sistema imunológico funcionando de forma mais... Vamos colocar assim, há uma depressão, né? Uma pequena depressão que vai avançando cada vez mais. Depressão, eu digo assim, o sistema imunológico não funciona no envelhecimento, com o envelhecimento, tão bem quanto antes. Então, uma forma de combater, por exemplo, vírus, bactérias e determinados outros micro-organismos que adentram o nosso corpo é mais difícil, porque o sistema imune já não é como antes, já não funciona tão bem como antes. Vamos lá para o meu público ficar bem esperto, bem sabido. Que programa é Saber Viver? Isso. Inflamação crônica. É possível todo mundo adquirir, vamos dizer assim, né? Acometer uma pessoa, tem os desafios e como a gente pode evitar que a gente saia da inflamação comum, que é do corpo, né? É do corpo. Você tem inflamação desde quando nasce, né? É possível? Sim, é possível. É desde quando nasce, mas passa a ser crônica a partir de um certo... Passa a ser crônica quando você não trata,
Quando você não tem... Porque, veja bem, os fatores externos e internos, eles praticamente funcionam simultaneamente, eles agem simultaneamente. Então, o que é que acontece? Isso pode estar relacionado à genética da pessoa, ao metabolismo, meio ambiente, ao desgaste natural do organismo e também a uma alimentação inadequada. Então, se você tem uma alimentação inadequada a vida inteira, você acelera esse processo. Agora esse a senhora me lembrou, quando disse a vida inteira, desde quando você tira a criança de mamar no tempo certo, precoce, as comidas sem uma certa vigilância, que eu quis dizer, e aí vai começando a acumular traumas para desenvolver num certo tempo essa inflamação. Perfeito. Crônica. É isso mesmo. Crônica. O que acontece é isso. Então, uma alimentação inadequada. Hoje em dia, as crianças são expostas a alimentos ultraprocessados muito cedo. Né? Muito cedo. E é terrível, porque é difícil você reverter. Era a minha próxima pergunta, se tem condições... Uma pessoa que já vem com esses hábitos, com esses vícios arraigados, né? Durante muito tempo, a vida inteira. Né? Então, assim, e muitas vezes, alguns sinais surgem, mas tem sintomas que são silenciosos. Então, por exemplo, você tem algumas funções orgânicas comprometidas e você nem sabe, nem se apercebe. Por isso que você vai fazer um exame, é preciso estar fazendo periodicamente os exames. Isso independente da idade. Independente de ser idoso ou não. E por que a gente não tem a cultura de saber ou de perguntar como está minha inflamação? É porque hoje, até hoje, existe uma contracultura. Nós temos um processo inflamatório crônico, nós temos uma dificuldade de absorção de vitaminas e minerais e etc., de nutrientes de uma forma geral, porque o organismo está com excesso de radicais livres, totalmente inflamado, e aí o que é que acontece? A pessoa não está nem se dando conta disso. Aí vai, para que eu vou ao médico? Para que eu vou para um médico fazer exame para descobrir doença? Então, essa contracultura é que é terrível, né? Porque você fica sempre pensando que vai ao médico para que ele descubra a doença. Eu não quero descobrir essa doença. Eu não quero descobrir doença nenhuma. Eu não tenho nada. Eu não sinto nada. Eu não tenho nada. Né? Então, além do mais, desculpe interrompê-lo, além do mais, nós temos fatores também que eu pensei agora aqui, como, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, a poluição. Eu falei antes de meio ambiente, não foi? Nós não avançamos. Exato. Agora, esses fatores também são cruciais para um envelhecimento mais, né? Para acelerar esse envelhecimento biológico. Envelhecimento biológico. Aí a gente está falando do envelhecimento biológico, mas já falamos um pouco do envelhecimento cronológico, né? O envelhecimento se dá de dentro para fora ou de fora para dentro? Seja assim, quase que simultaneamente. Os dois processos acontecem praticamente simultaneamente, né? Mas é claro que existem, como eu falei, mecanismos internos, como a genética, o próprio metabolismo. A sua idade cronológica muitas vezes difere da idade metabólica. Uma pessoa de 60 anos pode ter uma idade metabólica de 40 e poucos. Então, difere, né? Esses fatores internos que vão determinar esse desgaste natural
do organismo. É por isso que muitas pessoas elas se glorificam dizendo eu tenho 80, mas tenho uma cabeça de 20. Aí ela dizendo que tem um envelhecimento biológico de 80, mas um envelhecimento cerebral de 20. Sim. E o cérebro também envelhece, né? Então, aí é que entram os fatores externos, extrínsecos, como os que eu falei, poluição, radiação solar, uma alimentação inadequada, outros fatores como alcoolismo, tabagismo, esses fatores também vão influenciar. Por isso que eu disse, acontecem quase que simultaneamente. Simultaneamente, existe o uma interno interação, e o externo. exato, contínua, que vai determinar aí esse envelhecimento. Que é natural, né? Que é natural. E como fica o estilo de vida? É esses fatores que a senhora falou? Exatamente. Esse estilo de vida, a gente sabe que o processo de envelhecimento faz parte da programação natural do Não ser. tem. Agora, não tem como evitar. Uma né? convenção que você tem social é o estilo de vida. Exatamente. Já como a gente não tem como evitar esse fator interno, intrínseco, né, o biológico, mas a gente pode modificar o fator externo. Então, o estilo de vida, né, fatores ambientais que eu já citei e fatores também comportamentais. Vamos colocar aí os comportamentais também. Esses fatores externos, extrínsecos, é que aceleram esse metabolismo, né, esse processo biológico. Então, aí vou falar novamente de uma coisa que eu já falei em outras entrevistas. Além desses fatores comportamentais, a gente tem também aí, vamos colocar nesse mesmo cesto, nesse combo, o sedentarismo, a exposição excessiva aos raios solares e o efeito dos raios ultravioletas os efeitos são cumulativos, né? Ou seja, você sofre as consequências gradualmente. Você se expõe excessivamente agora, mais adiante você vai sofrer as consequências mais cedo ou mais tarde, né? O álcool, o tabagismo também provocam esse desgaste e interferem muito, muito grandemente, muito mesmo na qualidade de vida da pessoa, na longevidade com qualidade, infelizmente. Ou seja, resumindo, a gente tem um envelhecimento biológico? Tem. É um processo natural, é um desgaste natural do ser, né? Mas os fatores extrínsecos, externos, vão acelerar mais ou menos esse processo biológico. É correto se dizer que o envelhecimento cerebral pode amenizar esse envelhecimento biológico? Pode. O estresse, né, crônico, e agora eu falo não do estresse oxidativo, eu falo do estresse. O oxidativo está ligado mais ao biológico. Exato. O estresse oxidativo, como eu expliquei, são os oxigênios, é o oxigênio livre em excesso. O oxigênio, a gente precisa dele para sobreviver, para viver, melhor dizendo. Mas ele em excesso prejudica. Né? Ele forma radicais livres que ficam no corpo em excesso e antes da senhora responder a pergunta que eu fiz do cérebro. Sim. E do biológico, e como é que a gente sabe que a gente está adquirindo oxigênio em excesso? Como a gente sabe, olha, a gente tem, é difícil a gente descobrir que a gente está com esses radicais livres em excesso, mas, por exemplo, as consequências deles vão aparecendo. Dá sinais. Dão sinais, exato. Essa consequência aparece posteriormente. Então, assim, é uma dificuldade, aqueles sinais que eu falei, né? Dificuldade de absorção de nutrientes,
um cansaço excessivo, uma dificuldade para raciocinar, né, de raciocínio. Então, esses radicais livres em excesso podem, inclusive, serem provocados por uma alimentação rica em ultraprocessados, por exemplo, né, que é tão comum hoje em dia as pessoas fazerem uso de alimentos. Eu sempre digo, a gente precisa comer comida de verdade, né? Então, esses alimentos processados e ultraprocessados, eles provocam um desgaste muito grande no organismo. Eles sobrecarregam o organismo, né? O funcionamento. Mas você falou no estilo de vida, né? É isso. O estilo de vida, ele vai realmente acelerar mais ou menos esse processo biológico, né? Que aí ele pode desencadear um estilo de vida satisfatório, um estilo de vida negativo ou positivo, né? Exato. Aí é o que vai determinar sua qualidade de vida. Exato. O seu estilo de vida vai determinar a sua qualidade de vida. A sua qualidade de vida. É o que eu chamo... O seu envelhecimento com qualidade. É o que eu chamo de um diagramazinho, estratégia de vida, onde você vai fazer a estratégia de condicionar seu envelhecimento cerebral com o seu envelhecimento biológico. Daí você tira um estilo de vida. Isso. Esse estilo de vida, se você alimentar, se você não for reverter, né, conhecendo os sinais, aquela coisa toda que a senhora falou, vai determinar uma qualidade de vida, ou seja, um tipo de envelhecimento. Um tipo de envelhecimento, com qualidade ou não. Com senescência ou com senilidade. Ou senilidade, perfeito. Onde a senescência é o envelhecimento natural. E senilidade é o envelhecimento que a gente chama de patológico. Exato. Perfeito. Doutora Celeste, como é que a gente pode ter um envelhecimento biológico satisfatório para envelhecer bem? Para saber viver. Exato. Para envelhecer bem, nós precisamos de uma alimentação saudável, de menores fatores estressantes, que é um pouco difícil. Eu também acho também a alimentação saudável também um pouco difícil, porque sedentarismo a gente tem que evitar, atividade física é fundamental. Eu acho que o mais fácil disso tudo é o sedentarismo, que a gente atividade física. Entendeu? Eu acho que é o mais fácil de todos. Olha, aí, porque a alimentação. Nós temos um viés aí. Na atividade física. Hoje em dia, a busca pelo corpo perfeito pode também trazer consequências severas. E pior tudo em excesso prejudica. E o pior que o corpo perfeito hoje é aquele corpo musculoso que aparenta, né? Exato. E as pessoas costumam dizer assim, olha, eu vou usar uma substância para acelerar o processo, eu quero crescer rapidamente, eu quero ter volume no músculo muito rapidamente. Os jovens, em especial, eles não querem o resultado lento, gradual, no seu ritmo biológico. Eles querem o resultado rápido. E aí, muitas vezes, eles lançam mão de substâncias que podem prejudicar o organismo e, mesmo eles tendo consciência do que eles estão acelerando e diminuindo o tempo de vida, mesmo assim, eles buscam essas substâncias para que eles obtenham os resultados mais rapidamente. E isso é terrível. Então, nós temos um viés aí na atividade, nesse perfil, né? Atividade física. Quando ela é excessiva e quando ela vem acompanhada de elementos que não são naturais, ou elementos que são naturais até, mas que podem prejudicar em excesso, aí a gente está acelerando aí o processo de desgaste. E esse excesso está em cima do modismo, isso, né? Da pressa. A busca pelo corpo perfeito. Da pressa.
Né? Tudo é urgente, E as né? pessoas não percebem, muitas vezes, que nós temos um limite. Até para hipertrofiar, nós temos um limite, né? Para hipertrofiar, para crescer o músculo e tal. E muita gente não quer, eu quero ficar sempre maior e ter mais músculo e etc. Então, quando a gente busca Isso um aí, quando é caminho transferido para a inadequado, fase idosa, como é que fica? A gente vê muitas mensagens de YouTube, de não sei o quê, que como é que o idoso fica marombado, como é que o idoso não sei o quê. nós temos aí um problema sério, né? Porque eu falei agora há pouco, o meio ambiente é uma coisa, você tem aí uma queda de braço muito grande. É o meio ambiente furando essa couraça, esse fator biológico, né? E quando eu falo aí, nesse caso do meio ambiente, eu falo agora dos fatores externos no que diz respeito ao uso de substâncias ilícitas, por exemplo. Então, essas substâncias, elas vão furar o bloqueio imunológico, elas vão furar essa couraça que a gente tem e, consequentemente, a gente vai ter um envelhecimento Mais muito rápido, mais rápido, prejudicado. menos saudável, né? Nós vamos começar a ter comprometimento de tecidos, Quer dizer, de órgãos inteiros, né? Muito mais rapidamente. Então, quando você faz uso... Ora, o organismo no idoso, eu vou repetir, o sistema imune, ele já não funciona como antes. Nós temos nas extremidades dos cromossomos umas estruturas chamadas telômeros. Essas estruturas, elas vão se desgastando aos poucos. As células se dividem e se renovam diariamente. Elas vão se renovando, umas mais rápido, outras menos rapidamente. Mas o que acontece é que esses telômeros, eles vão se desgastando. E aí as células vão perdendo a sua função. Os tecidos, consequentemente, vão ficando desgastados. Os órgãos já não funcionam como antes. Ora, se a gente é um mecanismo, usa, né? Exato. É um mecanismo. Ora, se a gente vai usando sucessivamente, vai lançando mão de substâncias que são ilícitas, que vão prejudicar o organismo, que vão furar esse bloqueio imunológico, num sistema imune que já não funciona como antes, as consequências são mais avassaladoras no idoso. E aí o envelhecimento com senilidade, né? Não é bem-vindo. Ele vem à tona bem mais rápido, Exato, né? Bem mais rápido. Vem. Se bem que você vê vários jovens aí morrendo muito cedo. Muito cedo. Né? Infelizmente não alcançam um envelhecimento satisfatório. Exato. Dona Celeste, infelizmente nosso tempo está terminando, né? É um assunto tão bom, tão gostoso, mas a gente tem um roteiro técnico. É verdade, mas isso não quer dizer que a gente não vá continuar em outros episódios, em outros capítulos do nosso programa Saber Viver 60 Mais. Eu deixo aí suas últimas considerações. Bom, o envelhecimento não é uma doença, né? Então, é possível a gente envelhecer bem, com qualidade, fazendo tudo que a gente precisa fazer de benéfico para o organismo. Então, uma alimentação saudável, uma atividade física regular, uma menor exposição aos fatores extrínsecos, aos fatores externos, um estilo de vida mais moderado,
Não utilizar álcool em excesso, tabagismo. Então, esses são fatores realmente que prejudicam o envelhecimento, aceleram esse envelhecimento biológico. Então, o organismo precisa manter o seu equilíbrio a vida inteira, mesmo com o desgaste biológico natural, que é inevitável. Obrigado, Dona Celeste, pelos seus ensinamentos. Hoje nós falamos sobre o envelhecimento biológico. E olha que a gente não falou em maltrato, a gente não falou em violência, a gente não falou em saúde mental. Exato. Veja só, falamos só sobre o envelhecimento. Uma pontinha do iceberg. Para você ver a complexidade do envelhecimento. É por isso que nós precisamos saber viver 60 a mais. Muito obrigado, nosso telespectador. Obrigada.